O Espaço Empresarial inicia hoje uma nova temporada, dessa vez gravado no Cantina Self-Service. Parceria fechada. Nosso primeiro entrevistado é o empresário do ramo de cervejaria Robson Macedo. Depois de anos dedicando ao jornalismo esportivo na capital, cobrindo grandes eventos como 2 Copas do Mundo, Robson deixa a carreira para se dedicar ao mundo empresarial. Seu foco, uma tendência nacional, a cerveja artesanal fabricada em sua cervejaria, a primeira em Catalão. Neste bate-papo, bem descontraído, ele fala de desafios e histórias da carreira de jornalista. Está no ar o Espaço Empresarial. O Espaço Empresarial de hoje recebe o jornalista e também empresário. A gente nunca sabe qual é a ordem aí dos fatores, mas o importante é que recebemos Robson Macedo. Obrigada, Robson, por nos receber, por nos atender esse convite. Eu te agradeço, Cristina, pelo convite e vamos papear. Já que somos jornalistas, vamos papear. Vamos papear. Robson, empresário do ramo de cervejaria, mas eu queria começar nosso bate-papo. Por que o Robson largou o jornalismo esportivo e foi para o lado empresarial e dono de uma cervejaria em Catalão, que é a primeira, né? Que mudança que foi essa aí de rumo? Cristina, em 2010, eu cheguei da Copa do Mundo da África do Sul, decidido que eu já tinha feito tudo no jornalismo. Talvez por ter sonhado pouco ou por ter planejado a minha carreira tão pouco. Mas aos 40 anos eu fiz a Copa, voltei e falei, eu tenho de procurar algo para fazer que não seja jornalismo. Por quê? Eu sempre tive desafios, eu sempre quis desafios, eu sempre fui movido por desafios. Até pela profissão? Justamente. E eu percebi que o jornalismo já tinha me dado tudo. Eu já tinha feito Pan-Americano, Olimpíada, acompanhado Libertadores, Brasileiro, tinha feito Copa do Mundo de futsal, fui assessor de imprensa de boas entidades. Enfim, eu achei que o jornalismo não me dava mais o desafio de que eu precisava para me motivar, para ser um profissional. Bom, diante disso, o que fazer? Descartei solenemente montar assessoria de imprensa ou ser assessor de imprensa, porque também não me daria o desafio que eu queria. Não porque eu conhecia demais, não porque eu era o melhor da área, não, porque eu acho que o jornalismo, o jornalismo básico do jornalismo, eu já tinha aprendido. E não queria ir para Rio, São Paulo, para novos desafios, ou para fora do país para novos desafios. Então veio a busca pelo negócio. Lembro-me que meu irmão também trabalhava em Catalão, estava estressado com o trabalho dele e também queria mudar. Ele era supervisor de área de uma das mineradoras aqui. E nós fomos buscar. Nosso primeiro empreendimento solo, o primeiro voo solo, foi plantar amendoim numa área da chácara do meu pai. Amendoim, estava em preço alto, todo mundo dizia, vocês vão colher, vão ficar bem de vida. A gente falou, opa, nosso primeiro voo já, beleza. Já começou bem. Só que uma semana antes da gente colher o amendoim, choveu em Catalão uma semana. O amendoim não só, o amendoim não só, ele germinou no pé novamente, como a gente ia colher 200 a 300 sacas, a gente colheu 20 ou 30. Ai, que prejuízo. Então, quer dizer, não era a minha área. Eu conheci também um veterinário, um agrônomo e um veterinário, ele nos propôs fazer um confinamento na área. Aí a gente, então vamos de confinamento. Aí fizemos os estudos, buscamos recursos, tínhamos recursos. Aí chegou, sim, faltando poucos dias para a gente concretizar o negócio, fizemos o projeto, consultoria. O agrônomo falou assim, olha, não vai dar, porque eu tenho um projeto, estou indo embora para os Estados Unidos. Aí eu falei, começar tudo de novo, com outro. Desistimos do negócio. Até que um dos meus sócios, porque somos 3, eu, meu irmão, que é o Rodrigo Macedo, e o Wesley César, que é de Goiânia. O Wesley, que eu trabalhei com ele quase 20 anos, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho 2 negócios para a gente. Eu também quero sair da área,
Então eu tenho dois negócios, um é um cemitério e o outro é uma cervejaria. Eu falei, ó, beleza. Mexer com cerveja. Não, eu fui submeter aos meus pais, né, que eram dono da área. Eu falei, olha, nós temos dois, um cemitério e uma cerveja. Minha mãe falou, cemitério jamais. Nem pensar, vamos para cerveja. Vamos para cervejaria. A história, resumindo, é isso aí. Isso, nós passamos 2 anos, né, batalhando. Então, 2012 começa a história da cervejaria Catalão. E você veio definitivamente para Catalão, de Goiânia, veio para Catalão o ano passado? O ano passado, em 2015. Então foram 3 anos aí moldando o projeto Cervejaria. Sim. Em 2012, eu resolvi que assim que a cervejaria estivesse começando a funcionar, que seria 2013, eu deixaria e viria direto para Catalão para desenvolver o mercado. Só que no Jornal Popular, onde eu trabalhava, teve uma mudança de chefia. E a chefia falou, olha, você é o único que tem experiência para fazer Copa do Mundo, e nós temos a Copa do Mundo de 2014. Então você não pode sair agora, que a gente precisa de alguém experiente para fazer a Copa. E você fez? Não, aí eu permaneci no jornal, até comandei a criação de um caderno, né, que foi o período de Copa, que foi o Pop Sport. Aí eu fiz 2014, 2013 continuei, 2014 por causa da Copa do Mundo. E 2015 eu falei, eu tenho de sair. Aí nós passamos de janeiro até 18 de junho de 2015 negociando a minha saída. Até eu Todos saí. os sonhos em jornalismo, então, foram realizados. Já que você disse que o seu ápice, o seu ponto mais alto seria a Copa. Sim. As duas. Porque o jornalismo esportivo ele entrou por acaso, totalmente por acaso na minha vida. Eu adorava jogar bola aqui nos campos de Catalão. Era um goleiro muito bom, gente. Vocês não imaginam, com 1,70 m eu era um goleiro excelente. Mas eu queria fazer política. Eu achava que eu deveria, aí a universidade ratificou isso. Mas fazer política partidária, ser candidato? Não, jornalismo político. Área de jornalismo político. Quando eu tive uma palestra com o Hélio Costa, aquele jornalista, falando sobre ser correspondente internacional, eu mudei. Eu falei, não, eu quero ser correspondente de guerra. Porque ele deu uma palestra muito legal com a gente, mas muito legal, contou o caso das guerras que ele acompanhou, Irã, Iraque, Nicarágua, Alemanha, né, a divisão das Alemanhas. E eu falei, não, é isso que eu quero mudar para ser correspondente de guerra. Não sei por qual motivo, mas eu queria ser. Só que em Goiânia eu comecei a trabalhar no Diário da Manhã. E fiz um teste e tinham 2 vagas, uma para editoria de cidades e outra para esporte. Aí veio a Cleisla Garcia, que hoje é repórter da Record, ela já trabalhava com esporte, ela virou para mim e falou assim, Robson, eu quero mudar, eu não quero esporte, eu quero cidades, faça isso por mim. Aí eu falei, vamos, né? Eu precisava trabalhar, vamos. Queria ganhar experiência, falei, vamos, eu troco com você, depois eu mudo. E quando surgiu uma vaga em política, eu vou lá na política. Claro. Só que veio 1 mês, 2 meses, aí eu gostei, né? Porque eu já conhecia os meus ídolos, entrevistou o João, o Joaquim, o Pedro, o Mané. Eu falei, opa, essa é minha área, né? E passei a gostar. E tomei gosto pelo jornalismo esportivo. E eu acredito que eu cobri 2 Paralimpíadas, acompanhei o Goiás de 93 até 2007. Eu acompanhei Goiás, Vila, Atlético, viajei a América Latina com Goiás na Libertadores por 2 anos. Mais futebol, né? Isso, mais futebol. Mas também não deixava disso. Eu fiz Pan-Americano. Quando eu fiz a Copa do Mundo de Futsal pela FIFA, eu tive uma oportunidade de fazer uma assessoria para profissionais 100%, porque a FIFA me deu esse profissionalismo. Né? Quer dizer, eu fui moldado a ele pela FIFA, né? Porque é uma entidade que
que trabalha não só seriamente todos os seus lados, mas a assessoria de imprensa tem que seguir uma cartilha. Então isso também me deu um projeto muito bom de jornalismo, né? Então eu achei, bom, eu fiz tudo o que eu queria. Porque o que faltava para mim? Ir para a Eurocopa, fazer uma Eurocopa, ou ir para uma Olimpíada de Inverno, e talvez eu faria todos os grandes eventos esportivos, né? Mais alegrias ou mais... Não digo decepções ou mais tristezas? Mais alegrias, Cristina, mais alegrias, sem dúvida. Eu falo que eu tenho algumas... Eu já chorei 2 vezes, vou confessar, não tem como não falar isso. Eu sempre fui muito durão nas coberturas, porque eu tinha que ser imparcial, mas eu confesso que eu chorei 2 vezes. Uma delas foi quando eu fiz o Rally dos Sertões, eu estava em Nova Crixás, e a gente parou num acampamento de sem teto, que eles tinham saído de Nova Crixás e estavam esperando, eles ocuparam a fazenda. E foi na hora do almoço, eles estavam fazendo uma galinhada, estava muito cheirosa a galinhada. E tinha um garoto que estava brincando com um cachorro. Agora pensa um garoto sujo, mas imundo, brincando com um cachorro mais imundo ainda, e você ouvindo as histórias do sem terra, do sem teto, que eles não conseguiam negociar com o prefeito, o dono da fazenda que eles queriam ocupar tinha morrido, os filhos não queriam mais, inclusive os filhos foram lá, entregaram a escritura para eles. Agora vocês se viram. Mas só que o prefeito queria a área para fazer algum projeto lá dele, então eles estavam lá. E foi justamente no mesmo ano em que eles fizeram um rally de helicóptero. Os novos ricos do Brasil pegaram seus helicópteros, saíram de Goiânia e foram parar em São Luís. E eu tinha de fazer uma matéria sobre esse rally de helicóptero. E eu parei em Palmas, num restaurante mais chique que tinha em Palmas, e fiquei esperando o banquete deles lá. Eu lembrei do menino lá, da galinhada, que era o último arroz, o último frango. E tinha uma mulher, que ela é conhecida no Brasil, que veio um suco de laranja para ela. Ela virou para o garçom, que ela provou, ela falou: seu imbecil, eu não quero esse suco, está com açúcar. Eu olhei assim, falei: mas espera aí, esse Brasil está meio difícil. Há menos de 6 horas eu estava com um sem teto, acabando, e agora, dessa forma, tinha uma mulher que veio dos Estados Unidos, nunca tinha visto índio na vida dela, nem em figuras, nem em desenho. Aí ela virava e falava assim: nossa, um índiozinho lá, aquele cabelinho pretinho dele é o máximo, né? E foi me dando uma tristeza daquela desigualdade, né? Daquele banquete farto. E não teve como, eu saí do restaurante chorando. Não teve como. Foi um choque, então. Não, para mim o choque de realidade foi muito grande, né? Você vê a diferença do Brasil ali na sua frente, né? Eu acho que eu já tinha quase 15 anos de jornalismo, nunca tinha visto aquilo, né? Um choque direto. Quer dizer, é inevitável que isso ocorra, mas naquele momento, né, eu não suportei aquilo lá. Fui embora, escrevi minha matéria, não teve influência nenhuma, né? Escrevi o que eles estavam fazendo, escrevi sobre o sem terra. Essa história como o Robson mesmo, não? Não teve, porque ali não era o foco. Não era o foco. Veio quem estava fragilizado na época, na hora, era eu, não era a situação, né? Eu poderia até ter falado, né, feito uma outra. Mas naquele momento eu que estava me sentindo, eu vou falar, muito ofendido, né, pelo aquele banquete diante de uma realidade que você tinha acabado de assistir. Que era de extrema pobreza, né? E aquele povo não sabia falar de outra coisa a não ser negócios, roupas, viagens, dos helicópteros, né, que valiam milhões. Robson, vamos conversar. Você falou da primeira experiência que te fez chorar, você vai falar da segunda no próximo bloco. E aí nós vamos entrar mais
A fundo a gente vai deixar o lado jornalismo um pouco de lado, nós vamos deixar o lado jornalismo um pouco de lado e vamos falar do Robson empresário. Já no segundo bloco, não sai daí. O Espaço Empresarial está de volta, agora um pouquinho diferente no nosso lugar aqui no cenário, saboreando um suco de laranja aqui no Cantinas, antes de saborear o chopp, claro, que é a sua cervejaria, né? Ó, você fazendo uma brincadeira, não é hora da gente tomar um chopp, vai até meio-dia, dia de semana, enfim. A gente terminou o primeiro bloco, você falando de duas experiências que te fez chorar como jornalista. Vou te contar a segunda experiência. Como é que foi? Eu estava na Austrália cobrindo a Paralimpíada. Para mim já foi um choque, em 2000. Porque até então eu sabia que portadores de deficiência praticavam esporte, mas só que naquele nível de competitividade. Então a própria competição já te dá um choque, né? Quer dizer, eu tenho pernas, braços, sou sadio, não pratico nada, não sou competitivo. Eles ali estão não só lutando para se adaptarem às novas vidas, como eles são competitivos. Quando tem mais esse desafio. Mais esse desafio. Bom, eu conheci a Adria Santos, que é uma corredora, e ela estava tentando vencer a oponente dela, que era uma espanhola, Santa Marta, desde há 8 anos. E naquele momento, ela venceu nos 200 metros. Se eu não estiver errado, é isso mesmo. Nos 200 metros, ela venceu isso para deficientes visuais. E quando ela venceu, a felicidade dela era tamanha. Ela. E o técnico veio e pegou ela no colo. E embalou ela como se fosse criança e ficou rodando. Que coisa bonita. Bom, arrepio. Aquela cena já me marcou por si só e foi a foto que saiu na imprensa local e foi a foto que também saiu aqui no Brasil, porque a cena foi belíssima. A foto, o fotógrafo do COB foi extremamente feliz quando fez essa foto. E no encerramento da Olimpíada, eles encerraram com essa imagem. Então imagine, eu estava há 28 dias fora de casa, quer dizer, você já tem psicologicamente, você já sente um pouco, né? 28 dias fora de casa, e eles encerram a Paralimpíada com a música do Queen, We Are the Champions, embalado por essa cena. Talvez eu tenha chorado pela avalanche de choro, né? Porque todos que estavam à minha volta, né? Positivamente nesse caso. E eles apagaram a chama olímpica com essa imagem. Então foi uma imagem assim, muito forte para a gente, né? Ou para mim naquele momento, aí não teve como. Então foram os dois momentos que eu falo assim, que não foram... Talvez o primeiro foi de tristeza pela situação, pela diferença, né? E o segundo foi até de alegria, de emoção. Agora, todos os craques brasileiros, os atletas de destaque, Cristina, de 93 até 2015 eu entrevistei. Qual foi o mais difícil? O mais difícil? Dá para lembrar? O mais difícil... Todas as celebridades são difíceis. Talvez Romário. Mas sempre foi bem tratado, você? Sim. Até porque quando eles te veem como imprensa, eles podem até negar em um primeiro instante, né? Mas depois... mas eles acabam. Romário difícil, Dunga super difícil. Uma pessoa assim, Luxemburgo, assim, eu fico pensando como existe pessoa tão difícil de você lidar, perguntar, conversar, ele desconfia até da sonda. Né? Agora, pessoa... Fala em Dunga, o que você acha? Vamos ver se nós vamos com o programa inteiro. O que você achou da mudança na seleção? O Dunga nunca foi preparado para treinar a seleção brasileira, ele foi inventado. Primeiro porque, na primeira vez, porque o Ricardo Teixeira queria afrontar a imprensa.
afrontar a imprensa nacional mesmo. Então ele achava que o Dunga tinha capacidade. E o Dunga nunca teve capacidade psicológica para lidar com a seleção. E tecnicamente, em 2010, ele foi um fracasso. Tanto é que quem treinava a seleção era o Jorginho, que hoje faz sucesso no Vasco, né, como um treinador vencedor. O Dunga não. E o Dunga, ele maltratou muito a imprensa, mas muito, muito. Você não imagina o quanto. Tanto que nos últimos dias da Copa do Mundo, até o assessor de imprensa da CBF, ele falava assim, vocês já sabem, né? Então os jornalistas iam saindo, davam uma resposta. Então ele não estava preparado, nem técnico, nem psicológico. Mas dessa segunda vez... essa segunda pior ainda, né, gente? O cara, depois de 5 anos, você acha que ele aprendeu? Não foi estudar. Ou se estudou, estudou pouco. Tanto é que saiu. E é arrogante. Agora, o Robson tem um time de futebol? Eu aprendi a torcer pelo craque e sou torcedor do Flamengo. Não nego isso, sempre lá no jornal, todo mundo fala que eu sou vilanovense, Cristiano, que absurdo. Gosto do Vila porque é um time simpático, né? O Goiás já não é simpático, né? É um time que tem a maior estrutura, né? E não é simpático ao torcedor, não é simpático ao jornalista. O Vila, sim, aquela bagunça do Vila traz uma simpatia, você está em casa, né? Ali com o Vila Nova, mas nunca torci pelo Vila, craque ou Flamengo. Agora, só lembrando que eu não sou torcedor, eu sou simpatizante hoje. Hoje eu não torço pelo futebol, pelas falcatruas do futebol, pela desonestidade. Se um dia resolverem fazer uma CPI séria do futebol, Petrobras é troco. Mesmo? Você acredita nisso? Sim, a corrupção no futebol é maior. Só que, diferentemente da política, o futebol, eles não admitem as propinas, os acordos, conchavo. Na política, sim, ainda o cara é cara de pau de chegar e falar assim, não, eu fiz... Eu faço, mas... Isso, no futebol, não. Moeda de troca. Então, resultados que você desconfia, transações de jogadores, presidentes que se enriquecem. E outra coisa, Cristina, um futebol brasileiro que envolve milhões de reais não pode ter dirigentes tão amadores. Eu não quero particularizar, mas aqui no Brasil é o seguinte, você gosta de esporte, Cristina? Gosta. Você quer ser dirigente? Quero. Você vai ser dirigente. Você não se preparou. Você todo Dunga foi fabricado. Isso. Mas só que o Dunga ainda viveu no futebol, a gente tem que tirar coisa. Mas os dirigentes não. Não, diga assim, como... Ah, tá, você falando como dirigente, como eu acabei falando como técnico. Não, como dirigentes não. E eles são arrogantes porque são empresários, são pessoas de destaque na sociedade. Então eles acreditam que vão chegar ao clube e vão fazer a diferença, mas só que é uma máfia. Então, por isso que eu não torço, eu não sou fanático, eu não brigo, eu não discuto, no máximo uma gozação, uma postagem, porque quem conhecer futebol não torce pelo futebol. E temos aí alguns exemplos. O Palmeiras teve um presidente que foi cotado para ser presidente do Banco Central. Chegou lá no Palmeiras, fez eu não vou falar um palavrão, né? O horário não permite. O horário não permite, mas acabou com o Palmeiras. Então, quer dizer, essa paixão pelo clube, ela traz essas irresponsabilidades. E eu conheço vários exemplos. Robson, vamos falar um pouquinho da cervejaria e do Robson, empresário, que afinal de contas nós estamos no espaço empresarial. Robson, você é de Catalão. Sim, nasci em Catalão. Deve ter sido Rua da Capoeira. Rua da Capoeira ali, perto do prédio, dançador de conga, apaixonado. Sobrinho? Sobrinho. A minha avó é irmã da mulher dele, a dona Julieta. Apaixonado pela congada. É catalão mesmo, 100%. Não adianta, e eu acredito que isso tenha sido fator, não digo determinante, mas deve ter sido levado em conta para você voltar para Catalão. Quando a gente fez o projeto da cervejaria Catalão na Goiás Fomento, eles até nos deram a opção. Porque eu não sei se hoje há essa divisão de áreas.
porque tem áreas em Goiás que é menos desenvolvida na indústria, então a Goiás fomenta, ou o governo de Goiás, eles fomentam mais essa área, dando desconto em juros, emprestando mais dinheiro. Quer dizer, há uma aceitação de projetos para essas áreas. Quando eu falei, eu quero vir para Catalão, eu recebi propostas para ir para outras localidades, como ali naquelas cidades do Araguaia, mais ao norte de Goiás. Mas talvez o desafio seria maior ainda, né? Pela questão da região. Da região. Só que, por eu ser catalano, por eu acreditar que essa região, nós temos aí quase 5 milhões de consumidores, você incluindo Minas Gerais, né, o Triângulo Mineiro. É o que você abrange. Isso que eu trabalho. Então, nós batemos o martelo. É Catalão e pronto. Tanto é que o nome nasceu Cervejaria Catalão. Não teve outro nome. Então, Cervejaria Grandes Catalão. desafios, Robson, nessa implantação e até hoje? Sim. Primeiro é a falta de experiência em gestão. Eu acredito que, mesmo a minha experiência como editor, quase por 7 anos, comandando redação em assessoria de imprensa, quando eu passei para esse lado do balcão, não é a mesma negociação. É igual, a gente sabe. Eu ainda fiz alguns cursos online, conversei com alguns gestores nessa área e todos me diziam, não é fácil. Porque a ideia, eu acho que a ideia comum é que bebida se vende a qualquer custo e a qualquer hora. E não é bem assim. Não. Agora a gente percebe que você está não digo se virando, nem nada disso, não é por aí. Mas você está se desdobrando em eventos que talvez em Catalão nunca foi visto como uma reunião de apreciadores de cerveja, apresentando cervejas artesanais. O caminho é esse, Robson, no mercado que a gente vive, que é o que você disse, cerveja não é a qualquer preço, a qualquer hora. Cristina, o grande desafio de Catalão, eu acredito que eu tenho orgulho de ser catalano, tenho orgulho da história de Catalão, porque aqui nós construímos uma cidade, somos metrópole da região, sem que a ajuda de Goiânia, Uberlândia, né? Aqui era passagem. Aqui era passagem. Então, quer dizer, nós desenvolvemos tudo isso. Então, o catalano, por si só, ele é muito confiante. Isso em qualquer área. Eu hoje converso com vários empresários, várias pessoas, né, do ramo de bebida, você sente essa confiança nele. É como se dissesse o seguinte, se não chegar isso pra gente, a gente vai desenvolver assim mesmo. Isso é bom, isso é excelente. Mas, por outro lado, isso prejudica quando eles resistem a uma novidade ou uma tendência de mercado. Quando eu cheguei aqui em 19 de junho de 2015 e a minha proposta era desenvolver mais a venda de chopp e implementar a venda de cervejas especiais ou cervejas artesanais, como são conhecidas. Só que era como eu falasse num deserto sobre isso. Por quê? Os empresários não conheciam. Além de não conhecer, eu vou fazer uma ressalva, a maioria dos empresários não conhecia. E além de não conhecer, ainda tinha resistência. Então eu chegava num determinado estabelecimento, falava assim, olha, tem essa cerveja especial aqui, aí falava a característica, como trabalhar, como vender, o preço. Aí ele virava para mim e falou assim, tudo bem. Continua no que eu tenho. Que é o varejão. Isso. Chegou ao cúmulo de ter um estabelecimento novo, formidável, assim, achei de muito bom gosto o que foi montado. Acredito eu que poucos aqui em Catalão têm esse mesmo estabelecimento de bom gosto. Que a pessoa que me atendeu disse o seguinte, cerveja é tudo igual, o que você está querendo é me vender.
Eu falei, não. Nós já comentamos isso uma vez. Existe cerveja até para se tomar com sobremesa. Com uma sobremesa. Quer dizer, pelo menos eu, Cristina, nunca tinha imaginado isso na minha vida e não experimentei ainda, viu? Não, vai experimentar ainda. Aí qual foi a política? Então eu passei junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses. Na mesma técnica, eu falei, não, cansei. Eu tenho de fazer algo diferente para trazer esse público, para que esse público possa ver que lá fora, nas grandes capitais ou em grandes cidades, a tendência hoje é cerveja especial. Não era discurso de quem queria fabricar e vender. É um mercado. É uma tendência. E que não tem volta, e não tem mesmo. Então nós resolvemos partir para a apresentação desse produto. Porque só falar não adiantava, só colocar o produto ali não adiantava. Primeiro que eles não provavam, segundo que eles não permitiam que entrasse. Aí a gente fez o primeiro encontro cervejeiro, trouxemos aí 154 participantes e 16 palestrantes, todos palestrantes top de linha, que estão em grande cervejaria. Excelente o encontro, tecnicamente excelente. Qual a minha... vamos dizer que eu daria 9,9 a nota do encontro cervejeiro. Eu tive gente de Manaus, São Paulo, Rio, Vitória, Belo Horizonte, Espírito Santo, Brasília, Uberlândia, Araguari. E o Brasil todo. Digamos assim. E, só que quem nos interessava ir ao encontro era donos de restaurantes, quem trabalhava com bebida, que seja num disque bebida, num hotel, churrascaria, nenhum foi. Olha só. Chegou ao cúmulo de conversar com uma pessoa e falar assim, olha, eu te dou para você ir. Ela falar, não, eu vou para 3 ranchos. Quer dizer, como se 3 ranchos fosse acabar e o curso tivesse todos os dias. Aí, o que eu digo hoje? O curso, nós bancamos 50% dele. Quem fez o curso, a inscrição foi 250. O próximo curso será em Brasília, o ano que vem, na mesma data, em abril, é 750. Então, quer dizer, será que agora eles vão sair daqui, vão para Brasília fazer um curso a 750? R$500 a mais. Então, isso que me deixou um pouco contrariado. Não ofuscou o trabalho, não ofuscou, quer dizer, não me desanimou para apresentar. Uma próxima oportunidade. Sim, e para apresentar também esse público. E agora a gente começou a fazer... Aí que vem o desafio, né? Aí a gente agora começou a fazer as confrarias na Cervejaria Catalão, às quintas-feiras, de 15 em 15 dias. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa. Mas aí a gente pede em grupo para você ficar à vontade, para você chegar lá, conversar, discutir. Porque se chegar lá e tiver pessoas diferentes... Sem conhecer ninguém, não vale. Então, às quintas-feiras a gente leva, explica sobre cerveja especial, como fabrica cerveja, explica um pouco sobre cerveja especial para eles. São 6 estilos que eles tomam. Então, a gente fala, olha, o objetivo é que vocês saibam que cerveja tem aroma e tem gosto. Só isso. E tem dado certo. Graças a Deus. A minha agenda, ela está lotada, que eu tive que abrir as sessões de 15 em 15 dias. Aí eu tenho que abrir as sessões porque tem alguns grupos, por causa das férias, que pediram para ir antes. Agora, se eu começo para gente finalizar, a gente está com o tempo já esgotado, vem aí um novo modelo também de programação, que é um food truck, pelo que eu entendi. A gente resolveu juntar 2 novidades. O food truck, que começou a chegar em Catalão, com o João, isso, ex-bananada, né? Que para mim, o sanduíche, eu vou fazer propaganda, João, depois você me paga. Mas o sanduíche... Não, eu já fiz o compromisso de trazê-lo aqui. Mas o sanduíche dele é sensacional. Então, eu e ele conversando, falei, João, vamos reunir os food trucks em Catalão, numa só área, e cervejas especiais. 2 novidades para Catalão. Vai ser no 19, 20 e 21 de agosto, aniversário da cidade, na 20 de agosto. De um lado, eu acho que Catalão tem a oportunidade
de perceber que comida com qualidade também pode ser servida num carrinho. E vamos apresentar seis marcas de cervejas especiais. Que combina com sanduíche. Que combina com sanduíche. Que combina com sanduíche. E ontem, né, eu até fechei um acordo com a mulher que vai levar sorvete. Você falou em sobremesa, eu fechei um acordo com sorvete e a gente vai passar para ela uma cerveja que é para sobremesa. Então o evento também serve para explicar a esse público o que é cerveja especial, porque aí nós temos grandes possibilidades de você chegar em um estabelecimento, você pedir a cerveja especial e saber qual cerveja pedir. Mas o caminho é longo. Nós temos ainda de treinar não do dono do estabelecimento. Começar do dono. Isso. Quem serve. Isso. Quem Depois indica. quem serve e quem indica. Uma outra Por exemplo, no final, o consumidor. Isso, porque é ele quem vai acreditar. E outra coisa assim muito legal que aconteceu para Catalão e que eu falo que o Encontro Cervejeiro serviu como um pontapé inicial, que foi a criação da Serva Catalana. Reuniu quem produz cerveja caseira em Catalão. Ah, teve isso mesmo, achei tão São aproximadamente 30 pessoas que produzem hoje cerveja em panela de pressão, em caldeirão. Bem artesanal mesmo. Isso. Eu falo que nos juntamos, porque eu também faço parte, e vamos fazer trabalhos. Então nós vamos vir aqui ao Cantinas, em determinado dia, e oferecer cerveja, conversar com os clientes sobre cervejas especiais. Cristina, cerveja especial é o agora do Brasil. É o que você falou, não é uma tendência que não volta. Não volta. Ainda mais que eles aprovaram o super simples para as micro cervejarias. Agora que as micros vão explodir no Brasil, que vão pagar menos impostos e serão mais competitivas. Ótimo, coisa boa. Robson, infelizmente nosso tempo acaba... Nem falei sobre cerveja ainda. Vamos marcar outra? Vamos marcar outra. Conversar sobre jornalismo. Com chopp. Marcaremos outro sim. Vamos falar uma outra hora. Um papo sempre muito bom, como sempre, e a gente só tem a agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. A Cervejaria Catalão está aberta não só para você, como também para a sociedade catalana. Quem quiser conhecer sobre cerveja, bater papo, fazer encontros, fazer seminários. Uma coisa bem catalana, né? Estamos aí. Esse jeito de receber. Justamente. Ok. O Espaço Empresarial fica por aqui. Nosso papo de hoje com o empresário do ramo de cervejaria, dono da Cervejaria Catalão, Robson Macedo, e também nosso colega, que é também nosso colega de profissão jornalista. Foi um belo papo. O Espaço Empresarial volta a qualquer momento. Até lá.